Olá, boa tarde. Bom, tudo bem? Vamos começar. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Obrigada por terem nos acompanhado pelo período da manhã. Vamos agora iniciar mais um período com muito aprendizado, troca, conhecimento. A próxima palestra é o Dr. Arthur Quioro, que vai dar continuidade com o tema Diferentes modelos da atenção e conformação das equipes de atenção básica. Dr. Ademar Arthur Quioro dos Reis é médico desde 1986, sanitarista, fez residência em Medicina Preventiva e Social pela Unesp, mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp e doutor em Ciências pela Unifesp. Professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, orientador permanente do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Escola Paulista de Medicina Unifesp e professor das universidades Unisanta e Unimes em Santos. Membro do Laboratório de Saúde Coletiva, foi secretário municipal de saúde em São Vicente e São Bernardo do Campo, foi presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. No Ministério da Saúde, foi ministro da Saúde e diretor do Departamento de Atenção Especializada. Muito obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui hoje. Será uma honra poder ouvi-lo. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Bruna. Um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando. Eu até tentei de manhã entrar para assistir às atividades anteriores, muito interessantes, com pessoas muito qualificadas. Se deu tudo certo, o Eider e o Ricardo devem ter dado contribuições muito substantivas, são dois grandes pensadores da saúde coletiva brasileira, né? Gente que tem se dedicado muito, com experiência muito concreta, prática, né? No dia a dia, na gestão da atenção básica e também na reflexão, no estudo, na investigação. E eu, ainda que não tenha conseguido assisti-los e, portanto, fazer alguns links, né, com o que eles trouxeram, aceitei esse convite bastante provocado, né? Provocado pelo desafio que é discutir a questão da conformação dos modelos assistenciais na atenção básica, na produção das equipes, do jeito de produzir o cuidado em saúde, né, no momento em que cada vez mais se reconhece a importância da atenção básica, né? Se reconhece não apenas aqui no Brasil, mas se reconhece em âmbito internacional, né? Hoje está absolutamente, mais uma vez, não precisamos da Barbara Starfield, não precisamos dos relatórios da OMS, da OPAS, não precisamos dos documentos liderados pela OCDE para poder perceber a importância que o sistema de atenção primária em saúde, né, e no caso do Brasil, né, a nossa atenção básica, vou destacar um pouquinho essa diferença já já, né, que elas têm, inclusive no enfrentamento da pandemia de Covid, tem produzido. Né? Eu preparei aqui um slide, vamos ver se dá certo. Eu sempre costumo sofrer um pouquinho, né? Vou tentar ver se dá certo, tá? Espero que dê certo. Só. Só um minutinho, deixa eu só ver se vai dar certo aqui. Está compartilhando com vocês uma tela com PowerPoint? Não. Só me dá um retorno, por favor. Deu certo? Por favor, algum retorno. Deu? Não, não deu, doutor. Ainda não entrou. Esse programa é danadinho. Ele e eu temos um problema, sabe? Deixa eu só mais um segundinho aqui. Me perdoem. Vou tentar mais uma vez, tá? Não sei se está autorizado para mim.
Vamos ver agora se vai dar certo. Deu? Por favor. Está compartilhado? Bom, tinha entrado, agora saiu. Saiu? Agora abriu. Pronto, agora compartilhou a sua tela. Está com tela inteira? Está com tela inteira. Passou? Não, por enquanto está só na sua imagem. Não abriu o seu PowerPoint. A gente está vendo a sua tela de computador. Minha tela de computador. Não deu certo. Gente, eu vou tentar só mais uma vez, desculpem, viu? Está compartilhado a tela inteira. Isso. Vou tentar aqui agora. Entrou? PowerPoint? Por enquanto não, ainda não. Agora está entrando. Pronto, finalmente. Esse Boa passou. palestra. Passou? Sim, passou. Então, qualquer coisa a gente ia no gogó, né? Então, como eu provocado para tratar desse tema, eu quero começar buscando alguma coisa que a gente pouco conversa, que é a origem desta diversidade de modelos que nós temos na atenção básica no nosso país. Na verdade, essa história vem desde o surgimento. Não sei se todos vocês sabem, mas há 100 anos nós estamos discutindo, se inaugurou as discussões sobre atenção básica, atenção primária no mundo. Quando a gente compara com o hospital, por exemplo, que é milenar, né? O hospital moderno, com pelo menos aí 400, 500 anos de história, né? A atenção básica completa esse ano 100 anos, quando na Grã-Bretanha o Dawson produziu um relatório que indicava a importância da reorganização do sistema e dos serviços de saúde da Grã-Bretanha. E traz o primeiro conceito de centro de saúde. Vejam como é bastante interessante. Eu vou ler aqui: uma instituição equipada para serviços médicos preventivos e curativos, a serem prestados sob condução dos GPs, né, do distrito em cooperação com serviços de enfermagem eficiente e apoio de especialistas. Claro que nós estamos falando de 1920, né, a divisão técnica e social do trabalho no campo da saúde ainda era embrionária, né, as profissões que efetivamente se enunciavam já consolidadas eram a medicina e a enfermagem, mas o que eu quero chamar a atenção é que ele já nasce, este modelo, primeiro inserido em rede, na lógica do distrito, com apoio de especialistas, numa perspectiva ainda não multiprofissional, mas já reconhecendo a importância de serviços, mais profundamente centrado no médico, só que com uma dimensão importante, que é ele nasce com a ideia de que ele era destinado às ações preventivas e curativas. Vejam, esse é um desenho original do relatório Dawson, né? Então, para cada conglomerado populacional, se previa a implantação de um centro de saúde, com seus GPs, com suas enfermeiras, né? Um ambulatório de especialidades regional, que dava suporte, onde os especialistas apoiariam o trabalho dos médicos generalistas, e um hospital de abrangência regional para apoiar várias regiões, né? Pensando já uma dinâmica de rede. Quem olha esse desenho rapidamente, poxa, mas esse aí é o desenho que inspirou a conformação do SUS. É isso mesmo, né? Muita gente não o reconhece, mas a nossa inspiração fundamentalmente é o NHS, o Sistema Nacional de Saúde em inglês, que na verdade só vai ser construído no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, porque esse é um momento de formulação, é um momento ainda muito embrionário dessa história. Muito interessante é que a partir de 40, quando os Estados Unidos começam a fazer uma disputa, particularmente, com os países do bloco socialista, com a União Soviética, mas também com a Inglaterra, pela disputa pela liderança intelectual, política e econômica do mundo, né? A Fundação Rockefeller, americana, vai, claro que também com interesses econômicos importantes, no caso do Brasil, foi um esforço muito grande para poder fazer a captação tanto da borracha como do manganês, que foram fundamentais no esforço de guerra, mas a Fundação Rockefeller passou a fomentar centros de saúde que eles começaram a desenvolver, particularmente a partir dos trabalhos da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, né, e que se espraiou por todo o mundo, em particular levando médicos sanitaristas,
professores de universidades para fazer a formação na Johns Hopkins. É o exemplo daquilo que a Faculdade de Saúde Pública da USP, né, fez já a partir da década de 30, né, quando eminentes sanitaristas vão para os Estados Unidos fazer essa formação. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que, ao contrário do modelo inglês, os centros de saúde são pensados exclusivamente para saúde pública, para atividades preventivas. Claro que isso não impede que qualquer um dos dois modelos, o modelo britânico ou o modelo norte-americano, avançassem bastante do ponto de vista da produção de críticas ao modelo biomédico. E a partir da Segunda Grande Guerra, particularmente na Europa Ocidental, depois no Canadá, depois mesmo aqui na América do Sul, no Chile, na Costa Rica, Cuba, né, vão acontecendo expansão de sistemas de atenção primária no contexto do estado de bem-estar social, na perspectiva daquilo que preconizava o modelo inglês. Nos próprios países socialistas, até pelo menos a década de 70, isso também ocorreu de maneira importante, diferente do que ocorre na China, por exemplo, onde se experimenta talvez um primeiro desenho mais próximo do que viria a ser depois essa experiência brasileira com os agentes comunitários de saúde, que são os médicos pé descalços, né? E o Brasil, que é o que nos interessa aqui. É muito interessante que, sob a influência já do modelo hegemônico campanhista, dos grandes sanitaristas, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Saturnino de Brito, né, vai predominar uma atenção primária em saúde de caráter seletivo, de caráter profundamente campanhista. Veja, eu trago algumas fotos. Essa foto é de 44, essa foto é de 1971, mostrando como é que era a conformação das próprias equipes, formadas fundamentalmente por guardas sanitários, com vestimentas militares. Os centros de saúde tinham fundamentalmente essa configuração, ou seja, um espaço para prevenção de doenças a partir de campanhas sanitárias, de controle da tuberculose, da hanseníase, da malária, da doença de Chagas, da filariose, o conjunto de doenças de caráter pestilenciais que predominavam no perfil epidemiológico brasileiro. Como eu disse, a Fundação Rockefeller, americana, faz um grande investimento, e no caso do governo brasileiro, já no governo Getúlio Vargas, a criação da Fundação CESP, Serviços Especiais de Saúde Pública, que aqui, na região sudeste, a gente só tem expressão no norte de Minas e no Espírito Santo, mas que é muito forte no norte e nordeste, espalhando centros de saúde com esta concepção, né? Mesmo os centros estaduais de saúde, o caso mais marcante que nós temos aqui é o do Centro de Saúde Martins Fontes, né, que era o nosso antigo CS1, né, ou o Centro de Saúde da Areia Branca, que já é um pouquinho mais da década de 60, né, como o Centro de Saúde 2, ou de Bertioga, ou do Guarujá, ali na Ademar de Barros, né, que são centros de saúde montados pelo governo do Estado a partir desta concepção. Então, eles se destinavam fundamentalmente à puericultura, ou seja, acompanhamento do desenvolvimento neuropondero-estatural das crianças normais, pré-natal normal, vacinação, carteira de trabalho, alguma coisa descentralizada de cuidados à tuberculose, hanseníase, suplementação alimentar, tá certo? E atividades de campanha de controle de doenças. Então, é assim que se consolida a atenção primária no Brasil. Mesmo os centros de saúde e escolas, formados a partir da década de 50, sob a influência do modelo norte-americano, também com convênios com a Fundação Kellogg ou com outras fundações norte-americanas, né, vivem essa experiência. Então, o Centro de Saúde lá da Unifesp, o Centro de Saúde do Butantan, o da Unicamp, o de Botucatu, o de Ribeirão Preto, tal, todos eles vão sendo formados a partir desta concepção. Um espaço que não era o espaço da doença. Se aquela criança que tinha lá um problema durante a sua puericultura se identificasse qualquer problema de saúde, ela não era tratada no centro de saúde, ela era encaminhada, se tinha previdência, para um dos postos dos IAPs, das CAPs, IAPs, etc., né, para o sistema previdenciário, ou, se não, para as santas casas, para o sistema de filantropia. Por centro de saúde não era o lugar do doente. Mesmo os primeiros postos de saúde implantados por alguns poucos municípios a partir de 75, né, algumas cidades claramente despontam nesse sentido, Campinas, Limeira, Bauru, Niterói, Londrina, Curitiba, tal, reproduzem de alguma forma este modelo. A diferença é que era sob gestão municipal.
Aqui em Santos, na década de 80, se implantam 9 PAIs, postos de assistência à infância. Um ficava dentro da Santa Casa para ensinar os alunos da Faculdade de Medicina, o outro era na Gota de Leite, o outro onde hoje é a Policlínica do Imbaré, e assim por diante, mas eram postos que tinham horários restritos de funcionamento, faziam puericultura, pré-natal e vacina. Ou seja, os esforços de ampliação de rede que os municípios fazem se dão até o surgimento do SUS, exatamente marcados por esta concepção, né, que até hoje vai estar fortemente presente na cabeça dos nossos profissionais, de médicos, enfermeiros, da população, de gestores, né, de que o centro de saúde, a unidade básica, a policlínica, como queira se chamar, não é o espaço para o cuidado à doença ou para o cuidado integral, né, mas ele é apenas para o pedaço da prevenção da saúde pública. Claro que isso tem um forte incremento a partir de 78, quando a Unicef e a OMS realizam no Cazaquistão, né, a Conferência Internacional sobre Cuidados, que foi um ano após, né, a Assembleia Mundial da Saúde estabeleceu um programa que se chamou Saúde para Todos no ano 2000, que interfere na reforma sanitária de muitos países. Por exemplo, a Itália faz a reforma em 78, Portugal faz em 79, a Espanha vai fazer em 80, né, que são países que tentam reorientar os seus sistemas, até então, com base eminentemente hospitalar, para que pudessem ser suportados a partir, né, conformados a partir de uma atenção básica, atenção primária robusta. 134 governos estiveram presentes no Cazaquistão, 2 não estiveram, um deles foi o governo brasileiro, ainda que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde fosse um brasileiro, né? Né? Mas muitos pesquisadores, muitos pediatras, sanitaristas, políticos brasileiros estiveram presentes na conferência e trouxeram para o Brasil essa história. Então, alinhado a esse estímulo da Organização Mundial de Saúde e ao processo de redemocratização, que vai trazendo de volta os municípios para um certo espaço, né, no âmbito ainda das ações integradas, há uma grande expansão de postos de centros de saúde municipais. Por exemplo, é nesse contexto que Santos monta os seus 9 PAIs, postos de assistência à infância. Mas, efetivamente, a expansão da atenção básica se dá a partir de 89. Por que 89? Porque em outubro de 88 nós temos a aprovação da Constituição, 89 os prefeitos se elegem já sob uma nova arcabouço jurídico institucional, com uma reforma tributária que colocou recursos e responsabilidades, e entre elas a municipalização da saúde. Vejam, não apenas aqui em Santos, o CS1, Martins Fontes, o CS2 da Areia Branca, e na época Bertioga ainda não era um município, era um distrito, o CS3 de Bertioga, são transferidos para a responsabilidade da Prefeitura de Santos. O PAN-Centro, né, também que hoje já está desativado, também é municipalizado, e lá eram realizados atividades de atenção básica. Mas é um momento também em que as prefeituras expandem, né, aqui o Davi Capistrano como secretário, mas em todo o Brasil, há um grande investimento de expansão da rede de unidades básicas de saúde a partir de um modelo que passa a ser clássico, né? Efetivamente, em muitas partes do país se continua reproduzindo aquele modelo preventivo, né, de base de orientação norte-americana, mas em muitos lugares, como foi o caso de Santos, de São Paulo, no ABC, Campinas, Ribeirão, Porto Alegre, muitos lugares do Brasil, as UBSs assumem um novo contorno. Ela assume também o desafio, ainda sem os fundamentos da saúde da família, né, mas os fundamentos de incorporar o cuidado em saúde, a atenção às pessoas que também manifestavam problemas de saúde, né? E isso se dá basicamente a partir da incorporação de médicos pediatras, médicos gineco-obstetras e médicos clínicos, além dos odontólogos, né? Com a ideia de que a ação deveria ser programática, ou seja, os pediatras deveriam cuidar da saúde da criança, os ginecologistas obstetras da saúde da mulher, os clínicos da saúde do adulto, numa concepção fortemente influenciada pela produção da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Medicina Preventiva, de um movimento chamado ação programática, um certo modelo, uma certa configuração, né, que procurava estabelecer
um conjunto de protocolizações, de ritmos, de processos, de fluxos, de cuidados preventivos, fundamentalmente preventivos, mas que já assimilavam, pelo menos em parte, a entrada também das pessoas com problemas de saúde, com doentes, com queixas, no âmbito das nossas unidades. Nós vivemos, por um outro lado, nesse período, uma disputa de modelo que é feita a partir do Laboratório de Planejamento da Unicamp, o LAPA, na época, liderados pelo Emerson Merri, pelo Gastão Wagner de Souza Campos e pelo Luiz Cecílio. Eram as três figuras mais proeminentes daquele grupo, que era maior, que teve uma grande experiência, não apenas em Campinas, mas em Americana, em Piracicaba, em vários municípios da região, com influência no Brasil inteiro e muita conexão com o Davi Capistrano, aqui em Santos, que pensava que as unidades básicas e a atenção básica deveria assumir um outro contorno, né? E, portanto, ela deveria cuidar, né, assumir a responsabilidade por territórios, cada unidade para alguma coisa em torno de 20, 30 mil pessoas, né? Que ela pudesse, de fato, atender as pessoas com problemas de saúde, além de executar as atividades de saúde pública, de prevenção. Vejam que ainda não se falava de saúde da família, essa era uma conversa que vai efetivamente começar a ser introduzida no Brasil um pouco depois, né? Mais ou menos a partir de 1994. O movimento que a gente tem é em 91, quando ainda era o presidente o Fernando Collor, né? Que é a introdução pela FUNASA, né, do programa de agentes comunitários, principalmente nos pequenos e médios municípios do Norte e Nordeste, né, que viviam epidemia de cólera, que viviam uma série de problemas, né. A lógica era uma lógica convenial, então não era todo município que podia estabelecer convênio com o Ministério da Saúde, com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para implantar no seu território o programa de agentes comunitários. Então, aqui no caso de São Paulo, por exemplo, praticamente ficou restrito ao Vale do Ribeira, por critérios epidemiológicos, sociodemográficos, e em São José dos Campos, uma cidade riquíssima, mas cujo prefeito era uma liderança do partido do Fernando Collor de Mello, né? Quando eu era secretário de saúde, em 93, eu assumi São Vicente, e já no primeiro mês nós vivemos uma epidemia de cólera aqui na Baixada. E nós tivemos muitos casos no México 70, na favela do México 70, Sambaiatuba. E ali a gente conseguiu fazer um convênio com o Ministério da Saúde para implantar os 6 primeiros agentes comunitários de saúde da região. Mas vejam, era por uma questão de excepcionalidade, o reconhecimento do decreto de calamidade por conta da epidemia de cólera, né? Alguns municípios, entretanto, já começam a partir de 94, 93, 94, a implementar por conta própria programas de médicos de família, de forte inspiração cubana. Talvez o melhor exemplo disso seja o município de Niterói, no Rio de Janeiro, que é aquele que consegue a maior cobertura, a maior expansão, uma conversão da rede de centros de saúde para unidades de saúde da família, mas isso vai ficando restrito a municípios, como é o caso de Niterói, alguns no Nordeste, né? E progressivamente começa a implantação do programa de saúde da família, também com a mesma lógica convenial, também com a mesma interveniência. Neste momento, o movimento sanitário brasileiro faz fortes críticas à estratégia, quer dizer, ainda não era estratégia, ao programa de saúde da família. E por que isso era feito? Porque se tinha uma certa percepção que esta lógica inicial era muito mais uma lógica na perspectiva do Banco Mundial, da cesta básica, de cuidados empobrecidos para as populações mais pobres, do que propriamente uma proposta que se coadunava, né, com a lógica de universalidade, de integralidade, de equidade do Sistema Único de Saúde. Vou dar uma corrida aqui, porque, na verdade, e isso ajuda a gente a entender o dilema que a gente vive até hoje na atenção básica, é porque o SUS é criado em 88 e a primeira política nacional de atenção básica só surgirá em 2006, com a publicação da portaria 648, né, que muda a lógica de programa de PACS, PSF, para a estratégia, né, e passa a, de alguma maneira, apresentar princípios gerais para a atenção básica e apontar a saúde da família como a estratégia de mudança de modelo de atenção que deveria orientar as transformações no Sistema Único de Saúde. Basicamente, quais eram esses princípios que estão contidos neste documento?
o cuidado a partir do território, que até então não estava contemplado, a não ser, como eu disse, naquelas experiências fortemente inspiradas pelo LAPA, né, pelo Laboratório de Planejamento da Unicamp. Foi o período que eu fiz o meu mestrado lá na Unicamp sob orientação do Emerson, né, mas que o Davi incorporava muito bem nos lugares onde passou, né, mas que não estava presente. Então, cuidado a partir do território. Eu me lembro sempre de uma frase que o Davi Capistrano falava, que ele dizia o seguinte: cada diretor de policlínica, de UBS, é o secretário municipal de saúde do território. Então, o Alfredo Scaff era o diretor da Policlínica do Imbaré, ele era tratado como secretário de saúde, ou seja, para caracterizar que a responsabilidade sanitária não se circunscrevia aos muros da UBS, mas que tinha a ver com as escolas, com os clubes, com os asilos, com os ambientes de trabalho, terrenos baldios, enfim, com aquilo que tinha de forças vivas que faziam parte daquele território. Um outro conceito da articulação de saúde individual e coletiva, do cuidado a partir da ampliação do conceito de saúde, né? Não apenas o conceito de ausência de doença, como um cuidado intersetorial que deveria ser articulado com outras forças, com a ampliação da equipe com outras profissões para além do médico, do enfermeiro e do dentista, onde já tinha sido colocado, a valorização do vínculo da equipe e a comunidade e a escuta qualificada. Então, essa é, em essência, esses princípios. Acontece que de 1988, não vou nem pegar a década de 70, vou pegar do momento do surgimento para o SUS para cá, a gente vive uma rápida transição epidemiológica. Eu fecho meus olhos e lembro da rede básica de Santos ou de São Vicente, no início da década de 90, a gente olhava uma demanda fortemente marcada por crianças, gestantes e poucos idosos, né? Hoje, quando a gente olha, é uma transição, é um envelhecimento da população, diminuição da taxa de fecundidade, aumento da expectativa de vida, predominância das doenças ou das condições crônicas, uma transição nutricional absurda, saindo do kwashiorkor, do marasmo, das formas de desnutrição grave, para o problema do sobrepeso, da obesidade. Então, todo esse quadro, toda essa tríplice carga de doença, com os seus fatores de riscos associados, exigem que a intervenção sobre a saúde, a produção da saúde, priorize o espaço da atenção primária. E é isso que exatamente que na década de 90 os estudos liderados pela professora Barbara Starfield, né, pelos documentos que a Organização Pan-Americana de Saúde vai estabelecer, renovando os compromissos com os cuidados primários, que depois são assimilados pela Organização Mundial de Saúde e vão indicar. Bom, dito isso, concluído este panorama, eu queria trazer algumas reflexões para vocês que, na verdade, também estão aí já publicadas num artigo que eu e o Cecílio disponibilizamos no Cadernos de Saúde Pública, chamado Apontamento sobre os Desafios ainda atuais da Atenção Básica à Saúde. Eu convido vocês, depois, quem quiser aprofundar um pouquinho, a fazer a leitura desse artigo. Depois tem uma réplica e nós produzimos uma tréplica bem interessante, né? Mas, basicamente, o que eu quero chamar a atenção? Bom, primeiro, já que nós estamos falando de modelos, vamos tentar buscar uma das definições possíveis. Eu gosto dessa do Emerson Merri, né? Que define modelos técnicos assistenciais como algo que está sempre apoiado numa dimensão assistencial, ou seja, como se combinam os recursos financeiros, materiais e a força de trabalho, mas também apoiados numa dimensão tecnológica, né, de como nós produzimos, como nós organizamos as tecnologias e modalidades de trabalho, e que se expressam como um projeto de política de saúde, e que está articulado a determinadas forças e disputas sociais. É muito interessante, ontem eu participei de uma banca de mestrado de uma pessoa que estudou os generalistas e o matriciamento em São Bernardo do Campo. Ela faz o campo em 2018 e é muito interessante. Eu fiquei lá entre 2009 a 2014, o governo acabou em 2016, depois entrou outro governo, ela estuda em 2018. Né? Mas como a dimensão assistencial e tecnológica são fortemente atravessadas pelo projeto de política, seja para deformar, seja para aperfeiçoar, seja para fortalecer, seja para reconfigurar, mas não está dado, porque alguma coisa chama atenção básica,
porque alguma coisa chama saúde da família, porque a gente herdou um certo processo de trabalho que ele vai se configurar como sempre foi. Por exemplo, eu tentei aqui simplificar. Tá? Eu fiz uma primeira versão, tinha 14 modalidades diferentes, né? Mas eu consigo identificar, brincando aqui com vocês, pelo menos 6 tipos de unidades, de modelos de atenção básica, que podem se desdobrar em várias outras. Por exemplo, uma unidade básica tradicional com práticas de pronto atendimento ou sem prática de pronto atendimento. Aqui em Santos nós temos policlínicas que ainda se configuram como unidade básica tradicional sem prática de pronto atendimento, né? Unidades básicas de saúde com PACs, unidade de saúde da família sem atendimento de demanda espontânea ou unidade de saúde da família com demanda espontânea ou com acesso avançado, que são modalidades diferentes. Uma unidade básica tradicional com adscrição e trabalho em equipe. Unidades mistas com PACs, PSF, que não se comunicam, né? Unidades que, inclusive, têm unidade tradicional, unidade de saúde da família e respondem a gerências diferentes dentro da Secretaria de Saúde. Eu vi isso em vários lugares diferentes, né? Não é que a rede está dividida em unidades básicas tradicionais, unidades de saúde da família, e elas reportam a chefias diferentes. Às vezes, as equipes estão no mesmo prédio e reportam a lógicas diferentes de organização. Unidades só com médicos de família. E aí, a gente vai fazendo isso. Quando eu assumi São Bernardo do Campo, tem até um livro que a gente publicou, um capítulo produzido pelo Conasens. Quando eu cheguei em São Bernardo, a gente identificava claramente 8 tipos de unidades básicas diferentes dentro da própria rede, né? Então, vocês imaginam, mesmo que o secretário, mesmo que o prefeito, mesmo que o coordenador da atenção básica tenha clareza de onde quer chegar, ele não parte de um único desenho, mas de múltiplas conformações, de múltiplas modelagens que estão em disputa. Quer ver só um exemplo? Se eu agrego em qualquer um desses desenhos a residência multiprofissional, ou a residência de medicina da família, ou qualquer residência, eu já estou desenhando uma outra conformação, porque é um vetor fortemente mobilizador de mudanças à residência. Bom, eu poderia aqui gastar um tempão, não vou ter, depois a gente pode voltar. Opa, falei que ia voltar. Aqui. Se a gente vai depois aqui fazendo uma... Oh, sorry. Só um pouquinho, eu fiz uma besteirinha aqui. Já vou arrumar. Se a gente puder olhar por várias categorias, e eu escolhi algumas, a descrição de clientela, ações sobre território, quem tem trabalho em equipe, se tem agentes comunitários ou não, se tem a presença do médico generalista, se tem uma enfermagem atuando na clínica ou não. Tem muitos modelos que a enfermagem ainda não incorporou a dimensão clínica. Se tem atendimento de demanda espontânea, se tem matriciamento com pediatra, ginecologista, obstetrícia, ou tem eles atuando como especialistas, como saúde da criança, saúde do adulto, saúde da mulher, equipes intersetoriais, se trabalha com clínica ampliada, se faz reunião de equipe, e poderia colocar várias outras coisas, conselho gestor, educação permanente e tal, né? Várias outras modelagens que vão reconfigurando. E aí eu queria trazer para vocês 4 apontamentos e alguns desafios para ter bastante tempo da gente dialogar. O primeiro apontamento é o seguinte, eu chamei a atenção logo de cara, atenção básica ou primária em saúde. Ainda que os documentos do Ministério, particularmente a partir da PNAB de 2011, tenham dito que são sinônimos, eu, Cecílio, Emerson, Gastão, Laura Ferwack, Ângela Capozolo, vários companheiros que militam no campo da saúde pública, que estudam, que investem na atenção básica, temos defendido o uso preferencial de atenção básica. Por quê? Porque se trata de uma diferenciação ideológica da perspectiva reducionista que está presente na ideia de atenção primária. O que nós produzimos como proposta de atenção básica em saúde, no âmbito do SUS, no âmbito do movimento da reforma sanitária brasileira no campo da saúde coletiva, vai muito além da atenção primária que a gente vai encontrar no Canadá, que a gente vai encontrar em Portugal, que a gente vai encontrar no Reino Unido. Não estou dizendo que não seja bom o que eles fazem, que não tenha muita qualidade, mas é que o projeto que nós concebemos, as atribuições que estão pensadas,
o jeito de produzir cuidado multiprofissional, o jeito de colocar no centro do nosso cuidado o usuário, faz do projeto da atenção básica um projeto civilizatório para a sociedade brasileira, que se propõe a ser um instrumento de redução de iniquidade e de atuação sobre os determinantes do processo saúde-doença. Portanto, é um projeto ousado. Talvez tenha quem diga que a gente é um bando de maluco, que a gente imaginou que é possível transformar a vida, disputar a sociedade a partir da atenção básica e do SUS, portanto. Mas é isso mesmo. O projeto, o movimento da reforma sanitária brasileira da saúde coletiva, que permitiu que um país como o nosso criasse, que permitiu que a gente resistisse às privatizações, aos desmontes ao longo desses 30 anos, ele é forte exatamente porque ele se configura com uma diferenciação ideológica. Portanto, vejam só, este é o conceito que está na política de 2011. A atual teve no governo Temer, teve algumas modificações, mas eu trago essa porque eu acho que ela é uma conformação da carta de intenções que nós temos quando nós falamos de atenção básica. Olha só a definição. Atenção básica caracteriza-se, que tem como uma das estratégias da saúde da família, não é a única, mas é uma delas, caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo. Então, a gente já traz o compromisso com o coletivo logo de cara, que abrange uma perspectiva de atenção integral, ou seja, a promoção, proteção, prevenção, diagnóstico e tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. Ou seja, na concepção, rompe com aquela falsa dicotomia entre prevenção e cura, se incorpora como um objetivo fundamental o cuidado integral, que procura, olha só a ousadia, impactar na situação de saúde e na autonomia das pessoas, no modo de andar na vida e nos determinantes e condicionantes da saúde coletiva. Portanto, nós não queremos só fazer proteção, nós não queremos só que as pessoas parem de fumar ou diminuam, reduzam o tabagismo. Eu não quero só apenas prevenir que as pessoas tenham uma amputação de perna, ou que entre em insuficiência renal crônica porque não fez um bom... Só vacinar as pessoas para proteger as doenças... A gente quer fazer o que possa orientar em situações de cuidado para a produção da universidade. Não é por menos que do SUS a dimensão do SUS, que a entrada se daria pela atenção básica, 80% dos casos se resolve por B, como uma rede predominantemente poliárquica, com múltipla entrada, com o papel fundamental de coordenação e de entrada mesmo, mas não como única da atenção básica, mas de uma perspectiva de que o usuário só alcança integralidade em perspectiva de rede. Então, a PNAB de 2011, ela incorpora, já com a experiência desse tempo inteiro, fundamentos que são decisivos para conformar o modelo assistencial. A ideia de territorialização e responsabilização sanitária, de acessibilidade e acolhimento, com uma rede que esteja efetivamente aberta e que seja uma porta de entrada preferencial, ainda que alguém com transtorno mental grave possa ter como porta de entrada preferencial o CAPS e a unidade básica ser uma unidade que faz parte da sua rede, ainda que alguém que tenha uma deficiência física possa ter no centro de reabilitação o seu espaço de entrada fundamental e a atenção básica compõe a sua rede, mas é um lugar também onde se produz vínculo, a descrição, um lugar do cuidado longitudinal, um lugar da coordenação do cuidado e uma invenção absolutamente nossa, um desafio que não está presente na atenção primária no resto do mundo, que é efetivamente um trabalho em equipe multiprofissional. Tá certo? Então, a atenção básica se constitui como um projeto técnico-político que mobiliza, e acho que vai continuar mobilizando, que encanta trabalhadores, militantes, gestores, conselheiros,
até políticos, né? Outros atores sociais no país. Ontem eu dei uma entrevista para um jornalista da Tribuna, muito interessante o que a pandemia fez, né? Vai sair no domingo, pelo que ele me disse, né? O tempo inteiro ele partia do reconhecimento de que a atenção básica era essencial para o Sistema Único de Saúde. Eu me lembro, nesses 30 anos que eu estou aí de militância pelo SUS, né, conversar com o jornalista era o tempo inteiro responder sobre carência de leitos, carência de exames ou fila para atenção especializada. Quer dizer, partir da ideia de que há um reconhecimento é interessante, mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer que há múltiplas e diferenciadas redes básicas coabitando no SUS e às vezes dentro da própria cidade. E isso precisa ser reconhecido, precisa ser enfrentado, precisa ser repactuado, né? Por isso que essa discussão é uma discussão para além de uma questão semântica por ensejar a disputa de diferentes projetos. Um segundo apontamento que eu quero trazer, deixa eu ver meu tempo aqui, ainda dá, é sobre a disjunção e o descompasso entre a formulação da política e a sua implementação. Ou seja, quando a centralização, a complexidade da formulação da política acaba virando um problema, né? E eu reconheço que mesmo em governos mais democráticos, que priorizaram mais a atenção básica, esse anseio de centralizar, de dar cada vez mais complexidade na formulação, vai se transformando um problema porque nós temos uma dimensão do que fala a política e outra é o descompasso entre o que ela é, em verdade, no real, na sua implementação. Veja, todo mundo que está militando na atenção básica conhece esse slide, né? Ele dá um pouco dimensão do que nós estamos falando. Quando a gente estava falando, isso aqui é da política de 2011, 2014, quando eu estava no Ministério ainda, né? Hoje já mudou bastante coisa. Mas até agora nós estávamos falando do quê? Nós estávamos falando dessa dimensão. Estratégia de saúde da família, agentes comunitários, unidades básicas. Mas quando a gente olha para o que é a atenção básica, ela é um conjunto de dispositivos, de estratégias. Não estou nem falando daquelas que são efetivamente depois desdobradas em cada um dos lugares, mas com múltiplas e complexas conexões, né, necessidades para se fazer. Passando pelos núcleos, passando, por exemplo, para a realidade brasileira, que exige que nós tenhamos unidades básicas fluviais que funcionam com equipes mais assemelhadas às que trabalham em plataformas de petróleo, ou, por exemplo, que se destinam a consultório de rua, né? Em São Bernardo, nós tínhamos 34 unidades, a 35ª cadastrada, né, como unidade básica, era o consultório de rua, porque efetivamente é uma modalidade de cuidados básicos, né, de atenção primária, ainda que tenha um forte componente de redução de danos, mas era ali que a gente identificava mulheres que estavam grávidas, que a gente identificava gente com hipertensão, com tuberculose, com transtornos mentais, e produzia redes que iam, inclusive, para além das redes de saúde, né? Muitas eram redes existenciais, né, no sentido de conformar um projeto de cuidado. Vejam, o Brasil é um país muito diverso, né? A gente às vezes esquece, né? Superpopuloso, com dimensão continental, com 5.570 municípios, e a grande maioria com menos de 20.000 habitantes, que exige uma enorme capacidade de articulação, de cooperação solidária, para poder romper com lógica de normalização, com padronização, de homogeneização, e dar conta dessa enorme e brutal diversidade. O que a gente vê é o modelo do Ministério da Saúde homogeneiza. As secretarias estaduais, quando reconhecem alguma importância para a atenção básica, não é o caso da nossa aqui em São Paulo, já há mais de 30 anos, acho que a última vez foi antes do SUS, que houve, de fato, prioridade para a atenção primária, do governo do Yunes, depois de lá para cá, sempre foi secundária, né? O negócio do Estado sempre foi AME, sempre foi hospital, contratualização com o S, né? E como se não tivesse nenhuma responsabilidade de apoiar a coordenação, a capacitação, o financiamento dessas redes, né? Mas quero chamar a atenção que é possível simplificar a política e seria fundamental, inclusive, para reconhecer a necessidade de desenhos distintos em vários cantos do país. Um terceiro apontamento que eu quero trazer é a dificuldade de romper o isolamento da atenção básica e superar sua inserção periférica, o seu isolamento em relação ao sistema, né? Não basta cercar o hospital de unidades básicas, não basta, como muitas experiências, colocar uma UPA para cada 5, 6, 7 unidades básicas num território, não basta colocar um CAPES dentro daquele território,
Porque, a despeito da atenção básica ter que garantir primeiro cuidado, integralidade, coordenação do cuidado, etc., a construção deste processo é um processo que se faz a quente, que se faz exatamente produzindo conexões, encontros, colocando em dificuldade. Não basta produzir a ideia de que a atenção básica é ordenadora de todas as redes, neste caso aqui, a rede de urgência, a rede de câncer, a rede... Na verdade, cada vez se coloca mais atribuições para a atenção básica sem conseguir aumentar a sua capacidade de regulação e de funcionamento como, de fato, um centro de coordenação do cuidado. Eu e Cecílio pensamos em algumas coisas, para além dos dispositivos que hoje estão sendo trabalhados. Mas nos parece fundamental, por exemplo, fortalecer os mecanismos micro-regulatórios locais, com maior autonomia e resolutividade para as equipes, e menos engessamento com a tal das metas quantitativas, com as regras das secretarias, produzindo, fazendo com que essas equipes, a partir dos problemas, das necessidades de saúde locais, individuais e coletivas, né, possam produzir mais pactos, mais ação. Criar instâncias reguladoras loco-regionais com representantes da atenção básica, dos usuários, serviços especializados, usar mais a EP, particularmente estudos de casos mais complexos, que são mais difíceis de serem resolvidos, incorporar no funcionamento da equipe a escuta ou reconhecimento dos mapas de cuidado de usuários, né, para permitir o reconhecimento dos fluxos reais, não aqueles que os burocratas produzem na cabeça, nós, burocratas, produzimos na nossa cabeça, e que a gente acha que sempre o problema é porque o outro, que o usuário atrapalha o nosso fluxo, né? Então, trabalhar com os mapas permite, inclusive, o aperfeiçoamento da regulação governamental. Ou seja, trabalhar com a ideia de que cuidado se produz no encontro, né? E que a produção dessa relação entre trabalhadores e serviços, entre trabalhadores e usuários, precisa ser uma rede viva, uma rede quente de cuidados. Um quarto apontamento, e último, é o desafio de se produzir um novo trabalhador da saúde. Quer dizer, como é que eu conformo? Eu vivi essa experiência em São Bernardo, quando a gente, em 2009, desenhou um novo modelo assistencial para a rede, né? Durante 8 anos tivemos a oportunidade de fazer um forte investimento, mas nós nos deparávamos o tempo inteiro nesse desafio de produzir um trabalhador. Até porque, usando aqui uma terminologia que o Luiz Cecílio cunhou, né, não existe o trabalhador moral do tipo ideal que adere às nossas políticas. Não tem o trabalhador que seja uma folha em branco no qual a gente pode escrever, né, as diretrizes da política. Todos nós somos sujeitos portadores de conhecimentos, de vivências, de posições sobre o mundo, sobre o trabalho, sobre o cuidado, sobre o meu papel como saúde. Então, como é que a gente faz para romper, particularmente nos médicos, essa dinâmica, né, que parece reproduzir o tempo inteiro, sem parar, um modelo biomédico? Ainda que muitas vezes usando terminologias, usando proposições que aparentemente são transformadoras, mas que são capturadas na lógica da conservação. Como fazer com que os coordenadores de atenção básica, os gerentes de unidades, consigam fazer uma coisa sem o qual será impossível fazer a transformação, que é a mediação, a tradução da grande política para o cotidiano das equipes, né? Ninguém vai produzir matriciamento, ninguém vai produzir acolhimento com escuta qualificada se não tiver um gerente o tempo inteiro provocando, mediando, se não tiver uma coordenação o tempo inteiro produzindo esses espaços, garantindo o espaço para a educação permanente, porque a comunidade vai reclamar, o político vai reclamar, o secretário vai reclamar que essa equipe está parada, tem muito tempo para conversar, mas ela precisa fazer isso. Como fazer com que os enfermeiros reinventem suas práticas na atenção básica, rompam com o estigma de formação e atuação profissional que os enfermeiros herdam há tanto tempo? Como fazer com que os dentistas, por exemplo, rompam com as suas práticas individuais, curativas, nos seus consultórios, sem conseguir se integrar em rede, em equipe? Como fazer com que o NASF, né, possa, de fato, não reproduzir o modelo de ambulatório especializado de referência e contra-referência, que tende a capturar, inclusive, os profissionais que criticam os médicos especialistas, né? Então, assim, a solução que a gente traz, quase sempre, bom, então vamos fazer capacitação, né?
vamos reformar o currículo, vamos formar o profissional dos nossos sonhos. Mas isso não tem sido nada fácil, né? Acho que o duplo desafio que a gente tem é, ao mesmo tempo, construir a política e os atores que forjarão essa política, né? E o que fazer? Acho que no campo da formação precisa produzir esses atores, em particular os formadores que vão produzir outros atores que vão produzir a política, né? Mas aí, mais do que nunca, se apontam os espaços de educação permanente, de formação e educação permanente, né? Mas num contexto em que as necessidades de saúde dos usuários seja efetivamente colocado no centro dos nossos cuidados. Que trabalhadores, gestores e usuários, a gestão do cuidado, o acolhimento, as ações sobre o território, a própria democratização da gestão se dê nessa perspectiva. Eu quero finalizar, para ficar aqui no meu tempo que me foi destinado, né, destacando alguns outros desafios, né? Primeiro, um que é a capacidade de olhar para a vulnerabilidade e a desigualdade, né? O fim do programa Mais Médicos me parece que nos coloca numa situação extremamente desafiadora. Nós tínhamos experimentado durante 2, 3 anos a potência de trabalhar com equipes completas, mas me parece que os nossos problemas vão para além da falta de médicos, né? A precariedade da rede física em muitos lugares, as condições inadequadas de trabalho que ainda prevalecem, a despeito de muitos investimentos que foram feitos recentemente, uma ambiência desacolhedora, né? E uma impressão, porque fica para o usuário sempre, de que a atenção básica é uma oferta pobre para pobres, né? O baixo índice de conectividade de informatização, que hoje é determinante, né, para poder colocar mais ou menos as equipes em rede, né? A necessidade de repensar a reorganização do processo de trabalho. Eu tenho visto alguns lugares que implementaram recentemente acesso avançado, né, que são as leituras aligeradas, precarizadas de processo de reorganização do trabalho, que têm transformado as UBS em verdadeiros pronto-atendimentos. Ela é uma UPA mais perto da casa do cidadão, né? Como produzir acolhimento a problemas agudos, né, para os usuários mais frágeis, mais necessitados, sem romper com a lógica do cuidado integral. Eu não acredito que proibir a entrada de acolhimento de problemas agudos seja a nossa solução, mas não acredito que substituir tudo o que a gente faz por isso possa resolver nossos problemas. Como orientar o trabalho em função de prioridades, metas e resultados que sejam definidos em comum acordo pela equipe, pela gestão municipal, pela comunidade, e não pela OS que toma conta do serviço, não pela equipe de burocratas da prefeitura que coloca lá um bando de meta sem pactuar com a equipe, sem olhar as necessidades da comunidade. Ou seja, objetivos que levem em conta fundamentalmente os interesses da coletividade do território. Como buscar mais resolutividade e satisfação? E como fazer integração de fato da equipe multiprofissional? Hoje a gente fala que produz um cuidado multiprofissional, mas o nosso cuidado, esse slide até já usei num outro evento que eu tive aqui com o pessoal de Santos, há alguns anos, que me convidaram para uma outra conversa, né? Mas o que a gente faz continua sendo assim. A gente tem uma equipe com muitas profissões, né? O usuário não é o centro das nossas preocupações e a orientação continua sendo dada pelo médico. O nosso desafio é como é que, a partir das necessidades de saúde, a gente consiga produzir um outro jeito de cuidar, de compartilhar o cuidado, em que o usuário seja o centro da nossa preocupação, através de projetos terapêuticos singulares, coletivos ou individuais, em que os diferentes saberes, as diferentes habilidades, competências, sem nenhuma diminuição do papel do médico, pelo contrário, né, mas que possam se associar no sentido da produção de um outro jeito de cuidar. Daí, aponta para discussões sobre qualificação e preparo, fixação e estabilidade das equipes, a elevada rotatividade, ela é incapaz de produzir vínculo, de produzir cuidado continuado, a ampliação da resolutividade, a padronização de boas práticas, como eu disse, a ideia de que a avaliação de qualidade se dá pelo cuidado, pelos resultados, mas não por metas só de produção, que impedem, inclusive, que as equipes possam produzir aquilo que precisa, né?
integração e, fundamentalmente, a valorização de tecnologias leves relacionais, né? As chamadas tecnologias que estão no campo da produção do vínculo, da produção do acolhimento, da produção de um conjunto de estratégias que não desconsidera os saberes fazeres, não desconsidera o acesso às tecnologias duras, mas que devem prevalecer, devem orientar e coordenar o trabalho. E a atenção básica, assim como a saúde mental, né, são, por excelência, os lugares onde o cuidado da equipe tem que ser orientado e dirigido a partir das tecnologias básicas, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, eu já falei sobre essas coisas, né? Eu quero só chamar a atenção para essa discussão da reorganização do processo de trabalho centralizado na atenção às necessidades de saúde. Quero trazer aqui um texto do Cecília e do Merri, né, que define um pouco a dificuldade, o desafio que é essa reorganização. Reorganização não basta escrever um protocolo, não basta sentar com a equipe e treiná-la, adestrá-la, capacitá-la por uma nova dinâmica de trabalho. Mas ela passa por reconhecer que o processo de trabalho e a sua reorganização é uma complexa trama de atos, de procedimentos, de fluxos, de rotinas, de saberes, num processo dialético de complementação, mas também de disputa, que vão compondo o que entendemos como cuidado em saúde. E essa maior ou menor integralidade da atenção vai resultar, em boa medida, da forma como vão se articular as práticas dos trabalhadores. Portanto, é fundamental este espaço de reconhecimento da prática. Espaços como esse que vocês estão tendo hoje, mas que precisam se dar de maneira permanente, né? Equipe que não para uma vez por semana para conversar, equipe que não tem encontros mensais mais profundos, que não se coloca em reflexão crítica, né? É incapaz de produzir mudanças no processo de trabalho que possam criar aquilo que é fundamental, que é a cumplicidade. Não é só cumplicidade entre pares, mas cumplicidade entre pares em função do cidadão usuário que ocupa o centro da nossa realidade. Só desse jeito a gente consegue organizar a rede, na perspectiva de assumir que a continuidade do cuidado, ou seja, a coordenação desse cuidado, né, a diminuição da peregrinação desses usuários nos diferentes pontos, ela tem que ser tecida muito delicadamente o tempo inteiro. Mas eu quero finalizar, para ficar dentro do meu tempo, né, eu quero finalizar trazendo um desafio central e que é fortemente indutor do jeito de modelar as equipes, que diz respeito à atenção ao financiamento. Vejam, quando o Ministério da Saúde paga de maneira diferenciada uma equipe de saúde da família, um certo desenho, se o médico tem 40 horas, é um valor. Se tem 2 médicos de 30, é um valor. Se tem 20 horas, é outro. Agora passa a reconhecer, desde que some 3 médicos, que dê 40 horas. Se ele reconhece o valor do agente comunitário de uma equipe de saúde bucal, se o NASF é remunerado no remunerado, nós sabemos que isso induz para o coordenador da atenção básica de Santos sentar com o prefeito, com o novo prefeito eleito, com o Rogério, que é da área, conhece saúde, né? Vai ser uma pessoa fácil de conversar sobre isso. Mas se ele não chega dizendo, olha, tem lá tantos de recursos do Ministério da Saúde ou tantos da Secretaria de Estado que vão complementar, dificilmente ele vai conseguir um convencimento com o secretário ou com a atenção básica. Então, assim, reconhecer que o financiamento é um fator de indução para o bem ou para o mal é decisivo. Ele é decisivo, seja no valor que é pago para os trabalhadores, seja pelo valor de incentivo que pode ser feito aos trabalhadores por atingimento de meta, seja pelo incentivo que é feito para ampliação ou não da rede, mas, de qualquer maneira, o quadro que nós estamos vivendo é dramático. A nova PNAB, que o Eider deve ter explorado bastante com vocês, tá certo? Ela está sendo desenvolvida em tempos de forte ataque ao Sistema Único de Saúde. A Emenda Constitucional 95, que este ano, por conta da emergência do Covid, foi suspensa até 31 de dezembro, né, volta a vigorar a partir de 1º de dezembro e tira do orçamento do Ministério da Saúde 38 bilhões de reais. Não é por menos que já no ano passado, sem Covid, o programa Mais Médicos foi desestruturado. Claro, tinha o lance ideológico, xenofóbico, tal, anti-Cuba, aquela papagaiada toda, porque tinha sido o presidente anterior,
tem um pouco de dimensão ideológica, mas, fundamentalmente, o programa foi desestruturado, não foi mantido no seu ritmo, não foi feita a reposição de profissionais, os esforços para isso, porque era um recurso que estava na mão do Ministério da Saúde, quase 4 bilhões de reais, que foi utilizado para poder fazer caber o pezinho dentro do sapato que ficou por conta da emenda, que congela por 20 anos o orçamento público no país. Portanto, o quadro que se desenha para a gente é muito tenebroso. Tenebroso por quê? Porque a expectativa de novos recursos federais para a atenção básica são pouco factuais. Na verdade, o que a gente deve ter é uma diminuição consistente de recursos a partir do próximo ano. Portanto, caberá às prefeituras suportar ainda mais do que hoje já alocam recursos para a atenção básica. E o governo do estado continua com uns R$ 4,00 por habitantes por ano, R$ 1,00 por trimestre, né? Que é o valor do chamado PAB estadual. Né? Só para vocês terem uma noção, né? Esse dado é um dado também que não é novidade para ninguém, mas somando que União, estados e municípios gastaram com saúde, não é com atenção básica, com saúde, perfaz R$ 3,68 por habitante por dia. Esse é o valor de 2019. R$ 3,68. É menos que uma passagem de ônibus, é menos que um café expresso na padaria da esquina. Nós temos que garantir das vacinas ao transplante com R$ 3,68, sendo que a atenção básica fica com centavos desta proporção, porque é uma das parcelas menos, embora extremamente importante do ponto de vista da sua expansão, extremamente importante. Mas eu não queria terminar jogando para baixo, não. Eu ainda acredito que a força de mobilização da sociedade brasileira, o reconhecimento do SUS, o impacto que a atenção básica e a qualidade do trabalho que cada um de vocês é capaz de fazer no cotidiano, né, nos dão a esperança de que nós possamos defender o SUS como um grande patrimônio, né, uma saúde pública de qualidade, que cuide bem, porque é direito do povo brasileiro. Eu gosto muito dessa frase do Dom Pedro Casaldaglia, que nos deixou há pouco tempo, que é mais ou menos assim: aconteça o que aconteceu, nosso sonho é mais forte. E lutar pela atenção básica e pela conformação desse modelo nessa perspectiva, me parece que continua sendo uma realidade possível e pelo qual vale a pena lutar. Obrigado. Muito obrigada, doutor Arthur Quioro, pelas suas palavras. Acho que a gente continuaria aqui horas te ouvindo, né? Se o tempo nos permitisse. Muito bom mesmo, viu? Temos várias perguntas aqui. Então, vou começar. A Tatiana mandou: qual a sua visão sobre a coexistência de múltiplos modelos de equipes no mesmo município? Em Santos é comum ouvirmos que a saúde da família não teria lugar na orla. Como você vê essa questão? Sendo coerente com o que eu vinha conversando com vocês até então, me parece fundamental reconhecer que cada localidade deve ter liberdade para desenhar um modelo que entenda como mais adequado. Eu, particularmente, acredito que as evidências são muito vantajosas em torno da conformação do modelo de saúde da família. Muito. Inclusive, quando a gente pensa comunidades que, em tese, são mais... têm melhores condições socioeconômicas, como é o caso, por exemplo, da região da Orla. Mas vamos lembrar que na região da Orla vivem muitos idosos, que são assalariados com os da Previdência, que vivem muitas empregadas, muita gente que trabalha no comércio. Então, se eu penso a dinâmica do território e se eu consigo olhar, veja, se eu tenho uma unidade básica que está parada, expectante, e que espera vir todo mundo, um modelo de saúde da família pode não fazer diferença. Mas se eu pensar numa estratégia de cuidado sobre o território, em saúde individual e coletiva, pode ser muito interessante. O que a gente fez, por exemplo, quando eu estava em São Bernardo, os bairros de classe média, média alta, como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava o seguinte: os agentes comunitários eram em número menor do que eu tinha na periferia.
nos bairros mais pobres, nos bairros onde a gente tinha maior concentração de favelas, de comunidades em situação de vulnerabilidade, a gente não apenas concentrava mais médicos, mais enfermeiras, mais priorizava. Quanto mais pobre, era prioridade zero. Era uma inversão. Claro que o profissional de saúde sempre quer vir para o bairro mais chique, mais fácil de chegar em casa, mais próximo de casa. Mas a gente sempre priorizava esses espaços. Mas o agente comunitário, nos bairros mais estruturados, onde tinha muita gente com os planos de saúde, por exemplo, ele ganhava novas atribuições, novas responsabilidades. Ele era muito mais um agente de saúde ambiental do que um agente comunitário. Ele trabalhava muito mais com promoção da saúde, né, com acompanhamento, ainda que você vai ter o caso de tuberculose, você vai ter a questão do atraso vacinal, você vai ter várias dimensões que possam ser trabalhadas. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Mas, Vicente, como Guarujá, é claro que a regionalização, né, e o reconhecimento da desigualdade, o reconhecimento de que deve orientar a ordem de priorização, né, a ordem de priorização dos investimentos e da própria conversão. Por outro lado, é muito difícil conduzir uma rede com 2, 3, 4 tipos de unidades básicas diferentes. Digo que, para quem está na coordenação, é praticamente assim, enlouquecedor, né? Então, eu trabalharia com uma perspectiva, e aí vou me dar o direito de fazer aqui uma crítica a Santos, porque é a minha cidade, mas faria qualquer outra, né? Numa cidade que vai para um ciclo de governo de tanto tempo da mesma força política, seria fundamental a definição de um certo desenho, né, e uma estratégia de conversão de curto, de médio e de longo prazo. Acho que isso é possível, a despeito de todas as dificuldades que isso significa. Por exemplo, em São Bernardo, quando eu comecei em 2009, uma das dificuldades que eu tinha é que havia uma grande quantidade de pediatras e ginecologistas concursados, estatutários. E era impossível desconsiderar que existiam profissionais concursados para trabalhar na rede. Aqueles que não aceitaram se transformar, nós oferecemos curso de especialização em saúde da família, para oferecer generalista, poder ser médico de família para todo mundo, mas alguns não toparam, né? Nós reconfiguramos o modelo para que eles pudessem assumir um papel de matriciadores. Mas, ainda assim, nas unidades, nós tínhamos em todas elas a figura do generalista, né, do médico de família. Então, eu acho que precisa desenhar um modelo, né? Desenhar um modelo, discutir demais com as equipes, porque também não adianta estar na cabeça só dos iluminados, né? Se assim, por exemplo, se os gerentes das unidades básicas não comprarem, não adianta estar na cabeça da equipe de coordenação da secretaria, que não vai rodar. Mas também não adianta estar na equipe de coordenação da equipe do gerente das policlínicas, das unidades básicas, e não ser alguma coisa construída com, tá certo, os trabalhadores, com todos eles, né? As pessoas precisam entender muito por que é importante esse tipo de coisa. Eu estou vendo alguém dizer aqui que está travando, né? Às vezes está travando, mas agora já melhorou. Quer que eu saia Bom, acho que foi novo, bem esclarecedora a sua resposta. Não, acho que não é necessário, não. Por enquanto tá bom, vamos ver, tá bom? Posso seguir para a próxima pergunta? Bora. Então, você falou bastante sobre as formas e composição das equipes e modelos. Então, tem algum desses modelos, como você citou 8 no caso, algum que você considera que é o de mais sucesso, que é o ideal? E como você percebe o interesse da gestão em observar os aspectos para formatar essas equipes? Olha, eu poderia dizer um pouco por mim, idealmente, mas eu insisto, a realidade de cada localidade, né, vai dizer muito desse modelo. Por exemplo, em São Bernardo, uma cidade de 900 mil, tem o dobro da população de Santos, né, e uma cidade territorialmente muito grande, 10 vezes maior do que Santos. Então, assim, eu tive possibilidade de construir de estrutura física, né?
com equipe, saúde bucal, trabalhando com equipes para trabalhar com técnico e auxiliar, com consultórios para saúde mental, com farmácia, com outro formato. Tal. Então, assim, se você está numa cidade tão demograficamente condensada, como é o caso de Santos, como é o caso de Diadema, só para pegar 2 exemplos, talvez o desenho de unidade tenha que ser repensado em função das características. Se você tem localidades com conjuntos habitacionais com muita gente, um Minha Casa Minha Vida, que tem 30 mil pessoas, né, ele vai exigir praticamente um certo desenho. Mas pensando na modelagem, eu penso sempre que a estratégia de saúde da família, composta pela equipe considerada padrão, né, pelo médico de família, pelo enfermeiro, pelos técnicos, pelos agentes comunitários de saúde, cirurgião, auxiliar técnico de saúde bucal, tá certo? Com 3, 4, 5 equipes com suporte, né, e apoio de pelo menos um pediatra, um ginecologista, uma psicóloga, né, um farmacêutico, dando suporte permanente e mais uma equipe de apoio matricial pelo NASF, que vá além da discussão sobre especialidades, mas seja fundamentalmente também uma equipe com a responsabilidade do apoio em rede, me parece que o desenho é o mais adequado. Mas, insisto, acho que cada localidade deve construir a partir dos seus recursos, dos seus desafios, e num diálogo muito permanente. Eu vou dar um exemplo muito concreto, né? Pode ser uma território sobre as ações coletivas, vai ficar faltando. Pode ser uma equipe que faz saúde pública, assume o território, tem uma baita de uma intervenção sobre o território, mas se ela se recusa a cuidar dos problemas de saúde, para mim também vai ficar falhando. Então, assim, quem conseguir encontrar o equilíbrio entre essas diferentes atribuições, né, me parece que conformará, né, junto com a comunidade, junto com seus trabalhadores, uma equipe mais próxima daquilo que a gente considera legal. Acho que bom senso e equilíbrio aí, né? São as palavras-chave, então. Agora, falando um pouquinho sobre o NASF, eles gostariam de saber, dentro desses diversos modelos que você apontou, se tem alguma alteração ou limitação da atuação da equipe diante dos modelos. E como operacionalizar o ser NASF em modelo de gestão que autoafirma a não existência do NASF nesse momento por questão do financiamento. Bruna, eu não consegui te ouvir, picotou de tal maneira, eu vi só o final nasce e mais nada. Eu vou repetir, então. Então, assim, como que a atuação do NASF, diante desses diversos modelos que você citou, se existe alguma limitação ou alteração nessa atuação, e como o pensar NASF nesse momento, no momento em que a gestão afirma a não existência do NASF devido ao novo financiamento. Acho que mais ou menos eu entendi. Está picotando muito a sua voz para mim. Mas vamos lá, eu vou tentar ver se eu entendi. Eu penso... eu vou contar um pouco os segredos de bastidores, de quem... Eu fui 9 anos secretário municipal de saúde, né? E 5 anos fiquei no ministério, 2 deles como ministro. E vou contar um pouco dos segredos. Eu jamais, como secretário municipal, eu implantei na minha cidade, na cidade onde eu era secretário, uma política tal qual o Ministério mandava. A gente sempre fazia questão de credenciar a saúde mental, credenciar o NASF, credenciar tudo, mas, ao mesmo tempo, compatibilizar com o conjunto de prioridades para as nossas necessidades, para aquilo que a gente queria desenvolver no nosso município. O exemplo do NASF. Nos 5 anos que eu fiquei como secretário em São Bernardo, o NASF jamais foi o espaço de referência contra a referência de um especialista para o generalista. Jamais. Era um espaço de atender junto o caso complexo,
era o espaço da discussão do caso, era o espaço do compartilhamento do saber, atribuição dos profissionais que compunham o nosso, naquilo que a gente chamava de NASF, o apoio em rede. Era quem ajudava a fazer as conexões. Lembra que eu falei que rede é tessitura o tempo inteiro? Porque, para mim, a coisa mais... talvez o maior desperdício que a gente possa ter é juntar, fora do ambulatório de especialidades, um conjunto de especialistas, médicos ou não médicos, e eles reproduzirem a mesma prática de fragmentação do cuidado que essa lógica de atenção primária e atenção secundária, historicamente, vem produzindo. Quem acompanhou algumas das dissertações de mestrado, doutorado, que foram feitas, uma sob orientação da Laura, outra do Luiz Cecílio, outra da Marília Louvison, lá da Faculdade de Saúde Pública, estudando um pouco essas estratégias do NASF de São Bernardo, produzir muitas rupturas. Chegou um certo momento que a gente, tomando o problema, partiu das UPAs, nós tínhamos 9 UPAs, e na análise dos usuários hiperutilizadores das UPAs, de baixo risco, aqueles que eram classificados como azul e verde, se identificou que dor nas costas, dor lombar, torácica e tal, né, era disparado o maior problema. A tendência era, gera demanda para atenção básica recomenda, né, tria e mandava para o ortopedista, mandava para o reumatologista. Né? O conjunto de desenvolvimento de atividades que nós tivemos ser capaz de tomar, quando juntamos o nosso chamado NASF, o apoio em rede, com a equipe da atenção básica, com as equipes da UPA e dos serviços especializados, foi um jeito completamente diferente. Foi, por exemplo, a introdução das práticas físicas, né, de práticas complementares. Tai Chi, Lian Kun, acupuntura, atividade corporal diversas. Né? Isso resolveu uma parte dos problemas. Nós praticamente colocamos um fisioterapeuta em cada unidade básica. Lembra que elas eram grandes, 5, 6, 7, 8 equipes só da família. Né? Isso deu uma completa mudança, mas não era o fisioterapeuta para fazer a atividade fisioterapêutica individualizada, tal, mas para construir um conjunto de estratégias para reverter que, por exemplo, a pior especialidade, que era pneumo, que não continua até hoje, para 4 dias. Hoje se agenda uma consulta especializada de pneumo em 4 dias, sem aumentar o número de profissionais. Apenas casos com com atenção básica, e não só dos médicos, para os cuidados respiratórios, que aqui entre nós, né, vão se constituir cada vez mais como um dos problemas mais desafiadores. Né? Você vai, por exemplo, em lugares onde você tem atenção primária robusta, né, onde a hipertensão e a diabetes são bem controladas desde cedo, etc., o câncer e as doenças respiratórias passam a ser o grande desafio, né, a grande demanda. E nós vamos ter que dar conta disso. Então, eu acho que, assim, eu estou vendo aqui a Larissa escreveu, o NASF é fundamentalmente na UBS, eu diria, só acrescentaria assim, ele é na UBS, para a UBS, e quem costura o cuidado integral, quem ajuda a fazer essa costura em rede. Não sei se tem mais tempo, mas vamos lá, Bruna. Na verdade, tem muitas perguntas, eu estou tentando unificar e a gente não vai ter tempo de responder todas, tá? Só isso é ótimo, né? Eu estou tentando colocar uma de cada tema, quiser, a gente marca um outro dia, só para fazer as perguntas que faltaram, tá? Ah, seria ótimo, viu? A considerar que a enfermagem é um dos maiores contingentes profissionais do SUS, ela gostaria de entender, na sua opinião, qual é a reinvenção do trabalho da enfermagem na atenção básica, que foi um dos itens que você citou nos nós, né? E nos desafios. Eu não consigo compreender, picotou. Ai, que ódio. Como deveria ser essa reinvenção da enfermagem, que foi um dos itens que você citou no slide dos desafios?
como fazer. Bom, uma das apostas é a residência multi, né? Eu sempre acho que assim, tem o espaço da graduação, que é muito importante para produzir novos profissionais de acordo com as necessidades do SUS. Acho que a residência é um momento muito especial de formação, né? Mas eu acho que essa tem que ser uma determinação da Secretaria de Saúde. A política municipal de saúde de qualquer cidade, seja de Santos, de qualquer lugar, ela deve provocar a enfermagem a assumir, para além das ações administrativas que historicamente lhe configuraram o perfil profissional, assumir o cuidado individual e o cuidado coletivo, o cuidado em equipe, como o centro da sua preocupação. Eu sei que é uma transformação importante que já está em curso, mas ainda insuficiente. Por isso que eu coloco o dedo na ferida. Eu acho decisivo. Eu não acredito, vou ser mais objetivo, eu não acredito numa atenção básica potente com uma enfermagem que não seja altamente qualificada e capaz de se inserir no cuidado individual e coletivo com muito protagonismo. Eu não acredito em compartilhamento de responsabilidades em equipe multiprofissional com essa dependência que a equipe muitas vezes ainda apresenta em relação ao médico. Ou seja, o próprio jogo de reequilíbrio da potência da equipe multiprofissional passa fundamentalmente pela enunciação, né, no cuidado dos profissionais e, em particular, da enfermagem, que eu acho que é quem mais reluta a assumir esse protagonismo. Espero que eu esteja muito enganado em relação à situação aqui de Santos, que eu não acompanho cotidianamente, e seja muito diferente, mas estou falando senso geral, é como eu sinto no nosso país. Por exemplo, quando você sai, quem conhece o sistema de atenção primária do Reino Unido, né, vê uma enfermeira que tem uma potência muito diferenciada do ponto de vista do cuidado individual. Já Portugal não tem. E olha que a enfermagem, quem conhece a enfermagem em Portugal, a enfermagem é de altíssima qualidade. Mas ela é fundamentalmente uma enfermagem hospitalar, de base hospitalar. No hospital, ela é assim, né? Olha, os profissionais de Portugal são requisitados na Europa inteira. Mas é impressionante como na atenção primária, né, eles parecem os nossos antigos enfermeiros. Se reservam um espaço de administrar logisticamente a equipe de técnicos e auxiliares, os agentes comunitários, e poucos se colocam no espaço do cuidado. O dia que o médico não está na unidade, a unidade não atende. Não há cuidado. Me parece que esse é um desafio para ser superado urgentemente. Sim, bom te ouvir para que cada um repense as suas práticas, né? Vou para mais uma pergunta aqui, acredito que talvez seja a última. Finalmente melhorou agora, viu? Agora eu te ouvi direito. Há uma grande dificuldade em articular os diversos serviços, como, por exemplo, Secretaria de Educação, de Desenvolvimento Social, com a atenção básica. Na sua opinião, de que forma essa integração deve ser feita de forma efetiva? Ótima pergunta. Eu acho que tem 3 coisas que são fundamentais. Você aprende muito na experiência com isso. Tem um movimento, que é um movimento da coordenação da atenção básica do chamado nível central da secretaria, que é uma costura que se faz entre pares. Sentar com as outras secretarias, provocar o prefeito, provocar o secretário que tem a responsabilidade pela coordenação governamental. Gente, não há possibilidade de produzir qualidade de vida em qualquer cidade se for feito ações fragmentadas. Hoje, a intersetorialidade é uma demanda assim, de altíssima necessidade. Mas quem fica esperando acertar por cima não produz, porque a relação de integração e de produção de ações intersetoriais no âmbito local, ela também se dá a quente. Ainda que o secretário de Saúde e o secretário de Educação se acertassem, nada garantiria que lá na ponta as ações,
as disposições, os conflitos, as diferentes visões de mundo, etc., pudessem rodar. Então, do mesmo jeito, lembra que eu falei que fazer atenção básica é uma coisa extremamente complexa? Quando alguém diz assim, a atenção básica é coisa do simples, é do primário. É nada. É muito mais complicado do que estar num pronto-socorro, de que estar numa UTI, onde as tecnologias duras e leve-duras prevalecem e as relacionais muito pouco. Porque dura lidar com o ser humano, dura lidar com as instituições, com os egos, com os pequenos poderes, com as disputas. Então, assim, eu acredito muito que um segundo movimento tão importante quanto o de cima é a construção cotidiana. É aquela que o gerente da unidade básica, da policlínica faz, que a equipe faz, e que vai se construindo na convivência diária, na produção de vínculo. Né? É quando a gente chega na escola e não é prescritivo, mas antes de propor qualquer coisa, qualquer ação, chama para conversar, chama para construir junto, ouve a dificuldade do outro, se coloca no lugar do outro. Do mesmo jeito que a gente fica pé da vida quando alguém chega e diz que tem que preencher mais 300 milhões de planilha, é ou não é? Coisa que a gente mais odeia. Tem que fazer uma coisa muito bacana. Tá? A gente até topa fazer. Mas se tiver que botar planilha no meio, a gente já fica de saco cheio. O cara que está lá na educação, ele pensa do mesmo jeito. O cara que está na assistência social, a mesma coisa. O do esporte, a mesma coisa e tal. Então, a chegada precisa ser uma chegada cuidadosa. Precisa ser uma chegada que se coloca no lugar do outro, que produz junto, que propõe coisas que sejam pertinentes e importantes para todos. A potência de um programa de saúde na escola pode ser muito legal, mas ele é muito mais potente se ele traz o esporte, o lazer junto, se ele traz assistência social, se ele traz... Senão, sabe o que acontece, Bruna? A gente fica o seguinte, produzindo palavras, ações fragmentadas para as mesmas populações, cada um no seu quadrado. A gente produz na saúde, os caras da assistência social do SUAS produzem no seu, o do esporte no seu, e a gente não junta as nossas potências. E, em terceiro lugar, precisa sempre colocar aqueles que são o centro das necessidades, são os usuários. Né? Se a gente, saúde e educação, saúde e esporte, saúde e não sei mais quem, combina alguma coisa, mas não combina com a comunidade, não faz parte, não parte de um problema real, não parte de uma demanda real, a chance de dar certo, né, é muito pequena. Então, combinando essas três coisas, um movimento sólido que vem de cima para baixo, um movimento de construção a quente no cotidiano e o envolvimento da comunidade, acho que a nossa chance é muito maior. Agora, isso exige transpiração, exige sair da casinha. Não pode ser arrebentado por 20 consultas a cada 20 horas, a cada 4 horas, aquelas metas que não têm espaço para a produção de absolutamente mais nada que não seja consultas e procedimentos. Né? Precisa ser pensado um jeito de produzir as nossas agendas, os nossos jeitos de organizar o cuidado, que nos coloquem também em potência para a produção dessas relações.